vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os celulares, porque, como eu sempre digo, pela lei de Murphy, ele vai tocar e toca. Não é? Então, vamos deixar desligado, nem no VibraCal, combinado? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cesta básica para as famílias assistidas todos os meses. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder nos ajudar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só ir em contato ali na nossa livraria, faz uma doação que eles direcionam para a assistência social adquirir os alimentos que estão faltando. Ah, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que a gente possa conseguir e mais um mês atingir nossa meta. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, nós temos o Caspage, que é a nossa casa em Guaianazes. E dia 12 de julho teremos a nossa festa julina. Então, todos os convidados para participar vai ser das 10 da manhã até as 3 da tarde, né? E quem também puder nos ajudar com prendas, brinquedos para as crianças, que nós fazemos aquelas brincadeiras, né, juninas lá com as crianças assistidas, quem puder nos ajudar, nós agradecemos, porque aí a gente distribui para as crianças lá nas brincadeiras. E além de tudo, nos visitar, será um prazer recebê-los. Às sextas-feiras, né, nossa casa aqui sempre prepara alguma coisa gostosa para levarmos para casa. E nesse final de semana nós temos estrogonofe de carne ou de frango. E já está ali na nossa lanchonete. Então, se quiser levar para casa, já garante a janta ou almoço de amanhã, é só levar. E você que está em casa, dá uma passadinha aqui, pega e leva para casa, tá bom? Teremos estrogonofe de frango ou carne. E amanhã, dia 5, né, teremos a nossa noite da pizza. Então, com muitas coisas gostosas, pizza de margarita, calabresa, portuguesa, atum, mussarela, tudo à vontade, né? Música ao vivo, rock, MPB, sertanejo, ou seja, para se divertir, comer bem e ainda ajudar a nossa casa. Então, amanhã, convide os amigos, família, os convites estão na nossa livraria, né? Dia 5, vai ser com certeza uma delícia, tá ok? Ali no buffet... Essa aqui é aqui pertinho. Cadê? Roubaram o nome do buffet. Oxe, Salão de Festa Sampaio Moreira, que está tão pequenininho aqui no cantinho. Eu falei, cadê? Ué, estava aqui. No Sampaio Moreira, aqui pertinho, gente. Tá bom? Amanhã à noite, a partir das 20 horas, dia 5. Hoje, com muita alegria, quem vai falar para nós sobre o livro do mês, nosso querido Francisco, querido amigo, trabalhador da casa, trabalhamos juntos também lá no Caspage, em Guaianazes, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho à prece inicial, e depois nossa querida Tânia. E a Tânia vai fazer as vibrações gerais, vibrações dos passes, das águas e a prece final para nós. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro de mensagem Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. Capítulo 24, os sinais da renovação. Os sinais da renovação. O mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais. Quando a bondade e a sabedoria presidirem às competições das criaturas
para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima de individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que coordenam esse trabalho de palestra, vibrações e passes da sexta-feira. Obrigado, amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui. E rogamos que o nosso querido Francisco seja iluminado para trazer tudo o que nos preparou. Mestre Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Agora sim, está ligado. Satisfação muito grande estar aqui novamente nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes das noites de sextas-feiras. Agradeço à equipe o convite. Para hoje vamos falar sobre o livro do mês, como já foi anunciado, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro, ele é de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda e foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele foi publicado no final de 2020 e tem 20 capítulos e 313 páginas. Antes de nós iniciarmos a degustação do livro, como eu costumo dizer, vamos conhecer um pouquinho o autor espiritual. Manuel Filomeno Batista de Miranda nasceu em 14 de novembro de 1876, no município do Conde, na Bahia, que fica localizado a cerca de 180 quilômetros ao norte de Salvador, em direção a Sergipe. Ele se diplomou pela Escola Municipal da Bahia, que hoje é a Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, colando grau na turma de 1910 como bacharel em Comércio e Fazenda. Em 1914, após ter sido acometido de grave doença e ter sido curado por meio de tratamento espiritual, ele adere ao espiritismo. Naquele mesmo ano, ele conhece José Petitinga, respeitável médium baiano, que o apresenta e o convida a frequentar a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. A partir daí, Filomeno de Miranda se interessa pelo estudo e prática do espiritismo, tornando-se um dos mais firmes adeptos dos seus ensinamentos. Na União Espírita Baiana, ele dedica essas reuniões mediúnicas, em especial aquelas voltadas para as práticas de desobsessão. Em 1939, após a desencarnação de José Petitinga, ele assume a presidência da União Espírita Baiana, cargo que ele ocupa até desencarnar em 1942, exatamente no dia 14 de julho de 1942, em consequência de problemas renais. A partir de 1970, após estudar em profundidade por quase 30 anos alienações por obsessões e as técnicas correspondentes de desobsessão, a convite de Joana de Ângeles, mentora do nosso querido Divaldo Franco, ele se inicia a trabalhar com o médium baiano. Parceria que resultou em cerca de 20 livros, exatamente sobre esse tema de obsessão e desobsessão. O primeiro livro da dupla foi o Nos Bastidores da Obsessão, em 1970, trazendo fatos que aconteceram em Salvador entre os anos de 1935 e
em 1937, quando o autor espiritual ainda estava encarnado. E, logicamente, tratava do tema de obsessão. A partir daí, eles iniciam uma extensa obra com essa parceria que durou 50 anos que se seguiriam, muito contribuindo no nosso entendimento e no suporte dos trabalhos mediúnicos nesta área. Vamos destacar algumas outras obras do Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo. Nas Fronteiras da Loucura, de 1982, Loucura e Obsessão, de 1988, Sexo e Obsessão, de 2003, Entre os Dois Mundos, de 2006, Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, de 2009, Transição Planetária, de 2010. Esse livro é um livro emblemático para nós da doutrina espírita, porque ele relata os acontecimentos que se seguiram no plano espiritual após o tsunami da Indonésia, do dia 26 de dezembro de 2004. O livro que é a continuação desse livro, Amanhecer da Nova Era, de 2012, Perturbações Espirituais, de 2015, e o último, o nosso livro de hoje, No Rumo do Mundo de Regeneração. Vamos conhecer agora um pouquinho da longa história do já saudoso médium Divaldo Pereira Franco. Ele nasceu na cidade baiana de Feira de Santana, no dia 5 de maio de 1927, sendo filho caçula de 13 irmãos. Ele cursa a Escola Normal Rural de Feira de Santana, diplomando-se em professor primário em 1943, com somente 16 anos. Teve a veneranda Joana de Ângeles como sua mentora desde 1945. Contudo, ela se identifica para ele com este nome, Joana de Ângeles, somente em 1956. Até então, ela se identificava como um espírito amigo. O primeiro livro da dupla foi publicado em 1964, que é o Messe de Amor, tendo se seguido dezenas de outras obras e milhares de mensagens de autoria de Joana. Sempre sob orientação da veneranda mentora, Divaldo publicou mais de 260 livros, com mensagem de mais de 200 espíritos, além da própria Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, temos o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Leon Denis, Francisco de Assis, Anália Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira e Amélia Rodrigues, dentre tantos outros. Muitas das obras foram traduzidas para outros idiomas, levando, assim, a luz do Evangelho a todos os continentes. Em 1947, Divaldo funda o Centro Espírita em Salvador, Caminho de Redenção. Em 1952, com o apoio do seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, eles fundam a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes na cidade de Salvador tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Ele foi um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade, fiel mensageiro da palavra do Cristo, pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita, tendo realizado, ao longo de 78 anos de oratória espírita, mais de 20.000 conferências e seminários em 71 países dos 5 continentes, sendo portador de milhares de mensagens de conforto a tantos e tantos corações, em busca de acalanto e de paz, promovendo o autoconhecimento e anunciando o alvorecer da nova era. Segundo Chico Xavier, Divaldo tinha uma estrela na boca. E conforme registrado pela saudosa Dona Sueli Caldas Schubert, na sua obra O Semeador de Estrelas, em que ela traça um perfil biográfico do querido médium baiano, ela dizia: nos passos de Divaldo, sentiram as estrelas que ele semeou, deixando uma esteira brilhante a indicar aos que estão andando o caminho da felicidade. Divaldo também foi um pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, que ia ouvir a sua palavra nas praças públicas, conclamando todos ao combate à violência, a partir da autopacificação. Divaldo, inclusive, há poucos anos atrás, ele lançou uma campanha, que foi encampada pela Federação Espírita Brasileira, que era a paz do mundo começa em mim. De fato, se nós não dermos o primeiro passo e ficarmos apenas esperando que venha de fora para dentro, nós vamos ter dificuldade de chegar nessa nova era. Divaldo regressa à paz espiritual no dia 13 de maio de 2025, após longa enfermidade, que certamente muitos aqui acompanharam. Vamos passar então agora, como eu costumo dizer, a degustação do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse foi o último livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, recebido por Divaldo Franco. E ele foi o primeiro livro recebido por um espírito efetivamente conhecido
através de um médium respeitado que tratou deste tema Covid-19, a pandemia da Covid. Ele foi lançado em plena pandemia, antes, inclusive, das vacinas. E eu confesso, aqui temos que confessar que estávamos muito ansiosos pela chegada desse livro, logo que tomamos conhecimento que ele seria publicado, em função de tantas dúvidas, incertezas, angústias que eram chegadas a todos nós naqueles tristes tempos que todos nós vivemos. Bem, no prefácio do livro, o Manuel Filomeno de Miranda ele relata que são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial. Continuam, contudo, as descargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Desculpe. Aqui. Opa. Espera que eu perdi aqui. Opa. Tem um errinho aqui. Os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E ele enfatiza, estamos no início das grandes transformações. E ele continua, este livro apresenta sintéticas páginas de atividades entre os dois planos da vida, num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade, após a vivência das heranças infelizes que se demoram na economia da humanidade. Esperamos que suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos nós. E, de fato, quem teve a oportunidade de ler esse livro naquela época, certamente sentiu-se assim. No livro, Filomeno de Miranda relata suas atividades como membro de um dos diversos grupos que recebe a missão de trabalhar na preparação da Era Nova, que destacamos com letras bem grandes ali, cognominada de regeneração da humanidade, com o objetivo de diminuir a intensidade da pandemia sob a orientação do mentor Francisco Spinelli, que foi um espírito que viveu no Rio do Brasil, no sul do Brasil, no final do século XIX e começo do século XX. Tal objetivo deveria ser alcançado inspirando as pessoas a condutas saudáveis, a seguir as orientações de segurança propostas pelas autoridades de saúde. Todos aqui lembram como foi aquela ocasião. Nós recebíamos informação num dia, passava um dia, vinham informações contraditórias, colocando a população numa situação de confusão, de incerteza do que viria. E ele dizia que o objetivo também era manutenção do comportamento moral, da convivência doméstica. Lembra como foi complexa aquela época? Quantas pessoas tiveram episódios complicados em suas famílias? Desenvolver o sentimento de solidariedade e respeito, cooperação e vinculação ao mundo espiritual. O grupo no qual Miranda ele começa a fazer parte ficou sediado na psicosfera de uma cidade do nordeste do nosso país. Tendo como base uma comunidade espírita, onde o grupo se instala, obviamente, na psicosfera, eles passam a atuar em atividade de socorro a encarnados e compromissados com a doutrina, e ainda em um hospital público, era o local de trabalho deles. Essa casa espírita e um hospital público daquela região lá do Nordeste, no atendimento a vítimas da Covid. Nesses trabalhos, são mostrados bastidores espirituais dos contaminados, dos encarnados contaminados pelos vírus, suas reações na convivência com a doença, a situação dos familiares que tiveram entes queridos que desencarnaram por conta do vírus, e ainda, extremamente interessante essa parte, a reação daqueles que desencarnavam quando chegavam no plano espiritual. Valendo-se de médios encarnados em vigília e em desdobramento, são mostrados quadros de severo assédio por parte de obsessores, que se valem da fragilidade temporária dos encarnados que estavam vitimados pela doença para intensificar suas ações obsessivas de ódio e de vingança, fomentando exasperações e visando a levá-los ao suicídio. São destacados também os efeitos das pandemias morais da indiferença pela dor do próximo. Essa é bem mais difícil de combater. Não tem vacina, que a pessoa fica passiva, toma vacina e fica protegida. Para combater a pandemia de indiferença moral,
A vacina é simples, chama-se evangelho. Mas não basta simplesmente ficar sentado e botar o evangelho na perna. A gente tem que praticar efetivamente isso. Por isso que dizemos que é sempre muito mais difícil, né? Nós selecionamos algumas passagens do livro para a nossa degustação. O capítulo 4 se intitula Estudo das Atividades, onde o mentor Spinelli esclarece que cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização, como estava na época, para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob suas injunções penosas em processos de enfraquecimento das energias e desencanto das existências. E aqui vale lembrar a explosão de comportamentos de angústia, de desespero, de pânico, desarmonias familiares, egoísmo, depressão, deserções, falta de comprometimento que se fizeram notar naqueles tristes tempos que muitos de nós tivemos oportunidade de vivenciar. Aqui mesmo, na nossa casa de paz e amor, nós vivenciamos umas situações semelhantes. Essas obsessões, que o Manuel Filomeno de Miranda explica, relata no livro, explicam, de certa forma, esses comportamentos. Vale observar que o livro resiste a intensos e elaborados de diálogos, de esclarecimento a espíritos sofredores e a líderes de equipes trevosas que objetivavam destruir o trabalho do bem sob o escudo de proteção do Mestre Jesus. A maioria desses diálogos foi conduzida por nada mais nada menos que Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e o próprio Francisco Spinelli. No capítulo 7, que se chama O Grande Encontro, o autor registra a grande reunião de equipes realizada na psicosfera de Cidade do Sul do Brasil, presidida pelo próprio Ismael, o guia espiritual do nosso Brasil, cuja mensagem, Miranda diz, é interessante. Ele diz que não se atreveu a sintetizar, por razões que desconhecemos. Porém, em seguida, o Dr. Bezerra de Menezes, em longa preleção, ele traz interessantes esclarecimentos. Aqui, curioso que neste capítulo, que o Ismael comparece, Miranda diz que não se atreveu a sintetizar. Lá na frente, contudo, ele transcreve num outro encontro em que ele bota toda a fala de Ismael, que nós vamos ver um trechinho lá na frente. O Dr. Bezerra de Menezes tem essa fala muito intensa, nós vamos pensar alguns pedaços dela, que ele diz: todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta, logo que se recupere dos funestos acontecimentos e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. E ele ressalta: a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Daí a gente entende por que muitas pessoas tiveram contato com o vírus e não se contaminaram. E outras que tiveram, foram internadas, passaram por situações e sobreviveram. Eu sou um exemplo desse. Passei uma semana internado no top da Covid. Não estava previsto eu desencarnar pelo Covid. Sabe-se lá de que será. Mas não era essa explicação. O Dr. Bezerra de Menezes explica muito bem, né? Cada um de nós tem o seu planejamento traçado na espiritualidade antes de nós encarnarmos. E ele enfatiza que a terapêutica do passe, a transmissão dos fluidos pelos passes, é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente. Agentes saudáveis moralmente e portadores de faculdade de cura. Ressalto que o livro foi transmitido em plena pandemia. Nós espíritas, ouvindo isso, olha quanto fortalecimento tem, quanta vontade que tem de a gente voltar para a casa espírita, que nós temos que ficar fechados por 6 meses aqui a casa. Depois foi abrindo aos pouquinhos, né, para casos especiais. No capítulo 14, aí enfim, intitulado Planejamentos e Visita Superior, o autor registra o sublime encontro com Ismael, nosso guia espiritual, realizado em pleno coração da Amazônia, congregando milhares de espíritos desencarnados e encarnados em desdobramento, com a presença de eminentes espíritos da pátria do Cruzeiro. Ele relata, por exemplo, a presença do Marechal Cândido Rondon. Certamente quem tem mais de 50 anos aqui sabe quem foi Cândido Rondon. Se perguntar para quem é mais jovem, é capaz de não saber.
Também ele cita também a presença de José de Anchieta e de Manuel da Nóbrega. Esse, certamente, com Emmanuel em desdobramento, porque ele está encarnado desde por volta do ano 2000. E é mencionado que naquele mesmo instante, em praticamente todas as nações do planeta, com as naturais, obviamente, acomodações de fuso horário, realizava-se reunião semelhante com os dirigentes espirituais de cada país, quando Jesus, das excelsas faixas vibratórias onde ele se encontra, envia os seus mensageiros para advertir a humanidade e declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Da belíssima fala de Ismael, destacamos alguns trechos. Vamos ver. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Na quarta-feira, quando eu fiz a apresentação, o Toninho estava presente, nosso presidente, eu perguntei para ele se nós poderíamos sugerir fazermos uma campanha para nós arrecadarmos recursos para comprarmos cerca de uns 1.000 livros desses e mandarmos para Brasília. Que é interessante, né? Porque políticos que lerem esse livro e se continuarem com o mesmo comportamento, é um alerta, né? Ficou aqui a sugestão. Vamos então, e ele encerra a preleção dizendo uma mensagem linda: somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sobre outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade, a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Muito bem. Bem, no capítulo 15, que se chama Cidade da Justiça, Filomeno de Miranda apresenta surpreendente planejamento, gigantesco trabalho realizado por equipes lideradas por engenheiros especializados do plano espiritual para deslocarem uma inteira povoação das trevas, com furnas e habitações coletivas promíscuas e miseráveis, onde se refugiavam os chamados justiceiros, era assim que eles se auto-intitulavam, que eram aqueles que se consideravam injustiçados pela divindade, tendo por principal inimigo os seguidores do Mestre Jesus, sendo, portanto, refratários à reencarnação na Terra. Razão pela qual seriam transferidos para um outro planeta inferior à Terra, contudo, de constituição física bem parecida com o nosso planeta. Ou seja, a comunidade inteira ela seria deslocada para um outro planeta. No capítulo 18, chama-se Movimentação Bem Coordenada, Filomeno de Miranda destaca a importância do núcleo espírita como porto seguro a nos abrigar e fortalecer em todos os momentos, em especial nos momentos em que estamos mais fragilizados, invigilantes, tornando-nos vulneráveis ao ataque dos implacáveis obsessores interessados em destruir o trabalho do Mestre Jesus. Nós destacamos um único parágrafo, que ele diz que o núcleo espírita é, sem dúvida, reduto de socorro de urgência e emergência para muitas vidas enfraquecidas mediante o conforto e direções de equilíbrio que propiciam de imediato, evitando, desse modo, emaranhamentos em situações mais perversas e complexas do que aquelas nas quais se encontram ao serem atendidas. Nisso a nossa Casa de Paz e Amor faz com primazia. Quem aqui entra nunca sai pior do que quando entrou, sempre sai melhor do que quando entrou. E lembramos também quanta falta nós sentimos de estarmos aqui presentes no período que a casa teve que ficar fechada por diversas razões no início da pandemia. Por fim, no último capítulo, chamado Palavras Finais, já fica aqui o gostinho de saudade, né, dessa dupla, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco. O autor, ele nos traz mensagem de alerta e de alento também. Vamos ver algumas partes.
Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina espírita os honra, realizando combate às más inclinações, à sombra, aos desaires, ou seja, às desgraças, acontecimentos funestos, morais que os aturdam. Espiritismo sem espíritos é como o corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto ou por uma face. O espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. O que quer dizer com isso aqui? É que o espiritismo nos propõe e nos leva à nossa reforma íntima, tão importante em todas as fases que estamos vivendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento, em razão do atraso moral dos que habitam o planeta. Isso porque este é o momento da grande transição que facultará melhores recursos para que o sofrimento seja lugar à alegria de viver. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas. Outro sim, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. E ele conclui: essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nós nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Todos queremos que chegue logo o mundo, o planeta de regeneração. Mas não é que nós vamos ficar aqui sentados esperando que venha de fora para dentro. Essa transformação começa com as nossas atitudes. Nós temos que dar os passos. Não precisamos esperar que os outros venham. Só assim, todos nós contribuindo com isso, nós teremos chegar a esse mundo de regeneração, onde o bem vai prevalecer sobre o mal. Meus amigos, eu espero ter contribuído para despertar em todos o interesse por ler essa importante obra, a última obra de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco. Que o livro, no final, como dissemos, vamos sortear um exemplar, mas quem não conseguir lá na nossa livraria tem um exemplar a ser vendido. E aproveitamos a oportunidade, minha querida Tânia, para agradecer aos 2 iluminados espíritos. E assim externamos o nosso muito obrigado a Manuel Filomeno de Miranda, nosso muito obrigado a Divaldo Pereira Franco. Rogando a Deus e seus bons espíritos que onde eles estiverem, que eles continuem a iluminar os caminhos, onde quer que estejam, em direção à luz. Muita paz e luz a todos, com a graça de Deus. Deixa o slide? Então, vamos lá. Vamos lá. Baixinho demais. Vamos deixar 2 baianos bonitos aqui, né? Os baianos são bonitos. Eu sou casada com um, né? Então, tenho propriedade para falar. Agradecer muito a Manuel Filomeno e perguntar para nós mesmos: estamos no mundo da regeneração? Estamos trabalhando para fazê-lo realmente estar regenerado? Depende de cada um de nós. Então, nós começamos a segunda parte do nosso trabalho. Aqui nós temos o começo sempre vibrando pela paz do mundo. Onde houver uma lágrima, um sofrimento, que mãos amigas possam acudir e que nós, aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós possamos estar atentos e ver o que podemos fazer para que a paz no mundo se estabeleça, para que a lágrima seja secada, que fiquem suas lágrimas de alegria e de emoção positiva. Assim, depois de vibrarmos pelo mundo, vamos nos submeter ao passe, para isso aqui estamos. Os médiuns se prepararam e amorosamente estão à nossa disposição. Não se preocupe, feche os seus olhos para melhor se concentrar.
O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. E essas energias virão a cada um, segundo a cada necessidade individual. Para a gente não se distrair, juntos vamos mentalizar. Uma luz branca, brilhante, que vem das altas esferas superiores, chegam até o topo da nossa cabeça, renova os nossos pensamentos, deixa os pensamentos de paz, de amor, de solidariedade. Na sequência, vamos juntos mentalizar a altura da nossa testa, no centro de força frontal. É como uma portinha por onde adentra essa luz dourada, que igualmente vai beneficiando a nossa forma de olhar o mundo, de olhar os nossos dias e procurar fazer o nosso melhor. Que essa luz se faça em todos nós. Na sequência, o nosso centro de força laríngeo, um azul prateado, trabalhando o nosso aparelho fonador, principalmente nesses dias frios. Essa friagem nos deixa muitas vezes afônicos, doentes. Vamos vibrar intensamente, junto com os médiuns e com os espíritos amigos, que nos beneficiam nesse momento. Essa luz permanece em nós, porque agora, à altura do nosso coração, uma luz amorosa, rósea, vem tirar todas as mágoas, retirar de nós tudo aquilo que não nos interessa mais. Com a nossa contribuição, é claro. Nós vamos trabalhar para fazermos o nosso melhor no nosso dia a dia. Na sequência, todos recebemos ainda a altura do nosso estômago, do fígado, do baço. Nós vamos recebendo, vamos recebendo uma luz verde intensa, que vai beneficiando intensamente esses órgãos importantes que estão na nossa região abdominal, desde o fígado, vesícula biliar, pâncreas. Vão sendo beneficiados, intestinos, o estômago. E, por fim, o genésico, para que possamos respeitá-lo para as altas realizações. Ainda permanecemos alguns momentinhos, enquanto alguns ainda tomam o seu passe. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que beneficie agora as nossas águas. Se você não trouxe uma garrafinha de água para ser fluidificada, magnetizada, mas se você, hoje, ao chegar em casa, você pode colocar à sua cabeceira uma garrafa de água ou um copo de água, mentalizar esse momento, entrar nessa sintonia que nós estamos agora, beneficiados por essa equipe espiritual que nos abençoa intensamente. Peça que a água seja magnetizada, como agora algumas estarão sendo, aquelas que já estão atentas e já deixaram e sabiam deixar as suas garrafinhas prontas. Mentalize assim que os espíritos mentalizam todo na espiritualidade, a energia dos laboratórios espirituais, trazendo-as para nós, nos beneficiando, e que possamos utilizar essa água, se estivermos fazendo uso de medicamentos, dando preferência a essa água magnetizada, fluidificada. Se não, de vez em quando, durante o dia, de manhã, à tarde, à noite, vá bebendo com respeito, mesmo que não esteja doente, mas que possa te restabelecer nesses momentos difíceis pelos quais um mundo passa, um mundo de regeneração. Assim, agradecidos à presença de todos que aqui estiveram, agradecidos ao Francisco
que nos trouxe tão carinhosamente a vontade de ler esse livro, quem ainda não o fez, para descobrir quantos benefícios também foram realizados, mesmo com a pandemia. Os nossos trabalhos continuaram virtualmente. Hoje temos a transmissão dos evangelhos via Zoom, via Facebook, via YouTube. E assim nós ganhamos coisas. Todo bem acaba se restabelecendo, mesmo diante de tantas dificuldades. Assim, juntos, agradecidos que estamos, vamos com Jesus, quando Ele nos ensinou que Ele é nosso irmão maior, e nos disse: Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, sucumbir ante a tentação. Antes, livra-nos da prática do mal, hoje, agora e sempre. Que possamos retornar aos nossos lares. Antes vamos receber aí a possibilidade de ganhar o livro no rumo do mundo de regeneração. Vamos permanecer enquanto Francisco faz o sorteio e depois que cada um possa retornar na paz e na harmonia. Que assim seja. Paz e amor em Jesus.